Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal da NET, da BTV e também pelas redes sociais da Câmara de Vereadores. Nós estamos utilizando aqui o plenário da Câmara como cenário e por conseguirmos manter aí o distanciamento do entrevistado, nós estamos gravando este programa sem máscara. O entrevistado de hoje é o vereador Gilson de Souza, do Patriota. Um prazer tê-lo conosco, vereador. Prazer, Marcão. Prazer a todos que estão nos acompanhando. Feliz por estar retornando a esta casa, reeleito agora. Isso mostra que o nosso trabalho foi bem feito, foi aprovado nas urnas e estamos aqui novamente, mais uma vez, trabalhando em prol da nossa cidade. O senhor sempre fez um trabalho por toda Blumenau, sobre os diversos aspectos, mas principalmente através da educação. Todo o trabalho que o senhor fez no mandato passado, então, no seu ponto de vista, surtiu efeito nessa reeleição? Acredito que sim, né? Nós somos o segundo vereador mais votado desta última eleição. Nós tivemos o maior número de votos de um ano, de uma eleição para outra, ou seja, de 2016 para 2020, nós somos o vereador que teve o maior número de votos, né? Quase 700 votos a mais de uma eleição para outra, nenhum outro vereador conseguiu atingir tal número. Então isso prova de que aquele trabalho que nós fizemos pelos 35 bairros da nossa cidade, e como tu falastes, né, a grande bandeira era a educação, é a educação na verdade, tanto que a gente continua levantando esta bandeira, e neste caso, quando eu digo que a escola ela acaba sendo o para-choque da sociedade, tudo acaba entrando dentro da escola, todos os problemas que permeiam o bairro, que permeiam a sociedade naquele entanto, acaba, de certa forma, entrando dentro das escolas. E ao fazer a visita às escolas, a gente fica sabendo muito mais do que o problema da educação. A gente acaba sabendo também o problema de toda a comunidade e a gente acaba trazendo as soluções, não só para dentro do educandário, mas também buscando soluções ao entorno do educandário, que é o próprio bairro. O vereador, ao longo da sua jornada, nesse primeiro mandato, uma das frases que você sempre utilizou na tribuna e também nas reuniões e direto para as pessoas, que o senhor não está aqui para agradar ninguém, e sim para avaliar o que é certo e o que é errado e tentar melhorar a sociedade. O senhor acha que esse chavão então deu certo? Perfeito. As pessoas inclusive ainda comentavam, né? Olha, você é muito ferro e fogo, você não tenta agradar ninguém, não o político, aquele político tradicional, aquele sorridente, dá tapinha nas costas, ou seja, quando tem que falar eu falo, independente se for da gestão, independente se for inclusive para o eleitor também, a gente sempre falando a verdade, às vezes, eu sempre digo, a verdade num primeiro momento ela pode doer, mas a mentira quando passa e quando ela é descoberta dói muito mais. Então faz parte desse meu jeito de trabalhar, falando sempre a verdade e tentando fazer o melhor para Blumenau. E não agradando determinado partido ou determinado segmento ou até o governo ou, de certa forma, um grupo político. Assim, fazendo o melhor que a gente pode enquanto vereador. E muitas vezes acaba desagradando algumas pessoas, mas como eu disse, eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para fazer o melhor trabalho pela cidade e o resultado a gente viu nessa eleição de 2020. Vereador Gilson, o senhor aqui, além do trabalho parlamentar, todos os parlamentares fazem isso, eles participam das comissões legislativas permanentes. O senhor ficou na Comissão de Finanças, uma das principais da casa. Perfeito. Agradeço aos meus colegas vereadores, até que me deram a possibilidade de estar na Comissão de Finanças. Nós, enquanto economista e matemático, a gente tem uma condição boa de produzir muito nessa comissão. Então, fico feliz em poder, sim, contribuir com a nossa cidade, fiscalizando os contratos, dando uma olhada na parte financeira da gestão pública, e a gente aqui tem feito um trabalho muito bacana junto com os nossos colegas vereadores. Vereador, nós estamos vivendo ainda esse momento de pandemia, esse triste momento de pandemia, com muitas mortes no nosso país, aqui na nossa cidade não é diferente. Qual é a avaliação que o senhor faz aí de tudo que nós estamos vivendo e o que o senhor está fazendo como parlamentar para ajudar a, de repente, ser alguma coisa, a ser algo diferente ou fazer algo diferente? Primeiro é algo que eu disse e sempre falo aqui nos meus discursos, há uma
uma politização muito grande de um assunto tão sério que é a saúde pública e de um assunto tão sério que é a questão da pandemia. Então, a gente observa aí a politização de assuntos importantes, o governo estadual jogando a culpa para os municípios jogando para o Estado jogando para o governo federal e esse embate, né, estão degladiando quando, na verdade deveriam estar unindo esforços para trabalhar em prol da solução desse problema seríssimo. Né? E aí a gente vê um monte de gente tacando pedra, as pessoas tacando pedra no prefeito, as pessoas tacando pedra no Estado, o Estado voltando. Enfim, essa situação não resolve absolutamente nada. O que resolve, de fato, é aqui a Câmara de Vereadores trabalhando em conjunto com o governo municipal, né? A Assembleia do Estado trabalhando com o governo estadual, a Câmara dos Deputados e o Congresso trabalhando de uma forma unida com o governo federal, fazendo a sua parte, nós aqui, enquanto vereador, fiscalizando sim, cobrando sim do prefeito para que ele faça os investimentos necessários na área da saúde, que ele também tome esse cuidado com relação às restrições que são importantes. Nós temos que tomar muito cuidado, porque se você restringe demais, você prejudica o comércio, se você solta demais, você prejudica a cidade, então a saúde. Então, se você for olhar, não é fácil. As pessoas que estão do lado de fora, eu sempre digo, é muito fácil você do lado de fora tomar decisão e fazer crítica e tacar pedra, mas quem está? Eu não gostaria de estar nesse momento na pele de um prefeito, de um governador do estado, de um presidente da república, onde recai esse peso. O que você tenta fazer e muitas vezes a solução não é tão simples, não é tão fácil. Tem uma questão cultural do nosso país também. Nós vemos aí os absurdos de festas clandestinas, de aglomeração, coisas que faltam um pouco de empatia nesse sentido. Então, não é fácil a solução. O que cabe aqui a nós não ficar atacando pedra. Enfim, cabe nós aqui nos unirmos, parar de politizar o negócio e tentar ajudar. Eu, enquanto vereador, fazer o possível para fiscalizar, cobrar e também me colocar à disposição da prefeitura para poder ajudar nesse problema tão grande que é a questão da pandemia. Falando ainda em pandemia, depois eu vou falar da pandemia e educação, mas o senhor tem cobrado bastante aí das empresas de transporte coletivo aí, da própria prefeitura, para que se coloque mais ônibus para a população aí, para que esses ônibus em alguns horários não andem lotados como estão acontecendo. Primeiro que esse problema não é só agora na pandemia, o problema da lotação já vem há muito tempo. E desde 2017, quem acompanha o nosso trabalho, às vezes eu fico um pouco revoltado, Marcão, vocês que estão aqui, vocês acompanham o nosso trabalho, desde 2017 a gente tem batido, a gente fez denúncia, a gente fez a empresa devolver dinheiro e as pessoas lá fora acham que a gente não fez, né, que a Câmara de Vereadores não fez nada. Não, essa casa fez muita coisa, eu posso dizer por mim que nós fizemos, inclusive denúncias, tentamos fazer aqui a CPI, cobramos muito, porque essa empresa é uma vergonha, ela está pautada em cima de um contrato mal feito e acredito eu, e fiz a denúncia que é direcionado esse contrato, que é mal feito esse contrato e aí ela se esconde, né? Graças a Deus, nas últimas batidas que a gente fez esse ano com relação à tribuna, a gente fez com que esta empresa começasse a se movimentar, a gente fez também com que a Agir começasse a se movimentar, porque a empresa se esconde, ela não chama a responsabilidade para si. Se nós olharmos agora essa questão da pandemia, esse problema que está ocorrendo agora de lotação, poderia ser resolvido sim, primeiro com dados, com trabalho sério, a empresa poderia olhar com calma e ver de fato quem em que horários em que tem o maior pico, por exemplo, 6h40 da manhã é o horário que tem mais o pico. Qual é o problema? Quem é o comércio, é a indústria, são as escolas, quem são as pessoas que ocupam esse ônibus nesse momento? Não daria para encaixar um novo ônibus reserva, que agora a Agir se manifestou querendo e cobrando que se coloque um novo ônibus reserva? Não dá para conversar com as indústrias e com a empresa, tentar mexer 20 ou 30 minutos a entrada e a saída de determinado segmento? Com certeza isso aqui, se você fizesse um escalonamento, olha, vamos mudar aqui um pouquinho o horário para que não tenha naquele momento uma aglomeração maior de ônibus, mas isso passa pela vontade da empresa de querer resolver. A empresa não tem vontade nenhuma de resolver, a gente já observou isso, ela simplesmente está pautada em cima de um contrato e joga a responsabilidade para os cobradores, para os motoristas, joga a responsabilidade em cima da CETERB e da Prefeitura, que também tem a sua responsabilidade de cobrar a fiscalização, e sempre com aquela desculpa, né? Se não ficar bom para a gente vai embora. Conversa fiada. Não vão embora porque fizeram um investimento muito alto aqui em Blumenau, então um pouquinho devagar com isso. O que a gente vê é que a empresa realmente está muito mal acostumada, né? Está simplesmente achando que está tudo fácil e nós aqui, enquanto vereadores, não vamos baixar a cabeça. Eu vou cobrar, como eu sempre fiz, desde 2017. Esse formato que está aí, ele está inviável, ele é inviável, ou seja, tarifa muito alta, poucos horários,
e com a tarifa muito alta, outras oportunidades, aplicativos, enfim, outras possibilidades de transporte? O transporte público de Blumenau, não só de Blumenau, mas do país inteiro, do mundo, passa por uma reformulação. Nós precisamos debater e discutir esse transporte público. Primeiro que, da forma como está funcionando, vai equacionar esse problema não é tão simples, mas ao mesmo tempo, se continuarmos dessa forma, a empresa vai quebrar. Cedo ou tarde ela vai quebrar. Como tu falaste, se você aumenta o valor da passagem, se você diminui os horários de ônibus, o que acontece? Você diminui o número de passageiros. Ao diminuir o número de passageiros, você automaticamente vai ter que aumentar. Então você fica nesse ciclo vicioso que inevitavelmente vai levar à quebra do transporte público. Então tem que se fazer uma discussão mais ampla, como você mesmo disse, tem outras alternativas, as pessoas estão buscando outras alternativas, o aplicativo é o caso muito claro disso aí, bicicletas, as pessoas estão inclusive mudando e pagando aluguel próximo do seu trabalho para se movimentar o menos possível. O que nós temos hoje é um transporte público que não é de qualidade, que não é bom e é caro e faz com que as pessoas busquem outras alternativas. Como eu disse, se continuarmos nesse ciclo vicioso que está acontecendo, vai quebrar o transporte coletivo. Então, que se pare, que se resolva, e não é só por conta da pandemia. Esse ciclo já vinha sendo discutido lá atrás, em 2017, sem a pandemia, que se continuasse nesse ritmo de aumento de tarifa, diminuição de linhas de ônibus, ela ia inevitavelmente chegar ao seu fim. Ô vereador, vamos falar agora de pandemia e educação. O senhor tem batido muito nessa tecla, tem fiscalizado muito nesse sentido também. O senhor, inclusive, fez um pedido ao Executivo solicitando prioridade aos professores e aos profissionais de educação para que recebam antes a vacina. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro, eu não vou ficar aqui entrando no debate que é sem fim, de retorno às aulas, não retorno às aulas, uma parte quer que retorne, outra parte não quer que retorne, enfim. Já que tomou-se a decisão, o Executivo tomou a decisão, né, tanto a nível estadual como municipal, ao retorno das aulas, minimamente o que pode ser é dar condições para que este professor, para que os alunos, para que os pais possam ir às escolas com segurança. E não tem outra forma, e isso está claro, que é a vacinação. Então, por que não, e deve sim, eu vou cobrar para que os professores sejam vacinados o mais rápido possível, que eles entrem num grupo prioritário também, porque eles estão no dia a dia dentro das escolas e isso é importante. Então, para que a gente consiga ter pelo menos um ano letivo com o mínimo de segurança para os profissionais de educação, para as crianças e para os pais, é importante que nós tenhamos um quantitativo e que nós colocamos aí na prioridade os professores. Vereador, como começou aí o ano letivo? Eu quero falar sobre esse assunto no próximo bloco, pode ser? Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna neste programa com o vereador professor Gilson de Souza do Patriota. Vamos falar um pouquinho mais de educação e um pouquinho mais do trabalho que é desenvolvido pelo professor Gilson. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Olá, nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui no plenário da Câmara, onde nós estamos utilizando como cenário, justamente porque a gente consegue manter um bom distanciamento e com isso fazer o programa sem máscara. Estamos recebendo o professor Gilson de Souza, o vereador professor Gilson de Souza do Patriota. Vereador, o senhor faz um trabalho incisivo aí no que diz respeito à educação aqui na cidade de Blumenau. Como é que começou o ano letivo do ano passado? Realmente foi um ponto de interrogação. Esse ano começaram aí o retorno das aulas presenciais e o senhor foi em cima das escolas acompanhar esse retorno das aulas presenciais aí. Como é que está a situação das escolas aqui no município?
Primeiro, foi muito difícil esse retorno, né? Um pouco desorganizado, por conta do chamado protocolo de segurança. Se exigiu demais e colocou-se demais a responsabilidade em cima dos ombros dos diretores, de todo o corpo técnico da escola, de professores também, e houve pouca participação por parte da Secretaria de Educação, inclusive vários CIs e várias escolas com o ano letivo praticamente iniciando, não tem, e ainda não tem, inclusive não tem, zeladores, um absurdo. Então a estrutura, escolas com estruturas, isso eu não falo nem só a nível municipal, a nível estadual, pior ainda. Nós temos escolas estaduais também que não conseguiram nem iniciar o ano letivo porque não estavam com as estruturas de forma adequada. Então realmente faltou investimento, faltou planejamento, tanto por parte do município quanto por parte do governo do estado, para fazer com que essas escolas voltassem com pelo menos a mínima condição adequada de atender os professores, de atender esses alunos, e infelizmente não foi o que se viu. Se viu uma desorganização e depois o peso foi muito complicado. Você imagina ter todo o protocolo de segurança, média temperatura, cobra a questão de álcool, as crianças com máscara, inclusive os EPIs que deveriam chegar nas escolas, muitas escolas não chegaram a tempo, ou quando chegaram com uma qualidade duvidosa, e a gente ficou em cima, está em cima inclusive, fiscalizando, cobrando para que nós tenhamos aí o mínimo de condições para dar aula. Hoje eu vou te dizer que tanto a nível municipal quanto estadual nós não estamos com o nível minimamente adequado para receber esses alunos e professores. Que coisa, hein? Infelizmente. Ô, vereador, me diz uma coisa. O senhor, nessas visitas que o senhor faz às escolas aí, qual é a principal reclamação dos diretores, dos professores? O principal realmente é a questão dos zeladores, ou seja, aquele atendimento de fazer a limpeza, de manutenção das escolas, ela não está adequadamente porque, como eu te disse, ainda hoje temos escolas e CIs que não têm o zelador. Né? Tem escolas e CIs que não têm zelador. Escolas estaduais, por exemplo, nós tivemos o absurdo de escolas sem tampa da caixa d'água, né? Problemas ainda do ciclone bomba, tanto no estado como no município, ainda não foram resolvidos. Então faltou nesse momento, a gente sabe que toda a atenção estava olhando para a saúde pública, a gente entende isso, mas não poderia ter deixado esse período agora, que tiveram tempo para se preparar, tiveram tempo para se organizar, para deixar as escolas minimamente adequadas para que pudesse ter o retorno das aulas. E infelizmente a maior reclamação é essa, né? Não houve o cuidado, o carinho para que nós pudéssemos voltar com relação de principal. A gente escuta a falta do zelador nas escolas municipais, né? A falta desta manutenção que, infelizmente, deixou a desejar e deixa a desejar no nosso município. E essa compra de vagas aí por parte do Executivo realmente tem dado um resultado positivo, até uma sugestão do próprio vereador, essa possibilidade? Isso é uma coisa que nós defendemos desde 2017, né? É uma questão de gestão. Lá atrás nós sempre tínhamos, há anos você sabe disso, o grande problema de como resolver o problema do número grande de crianças que estavam na fila única, né? A fila de espera por uma vaga. Nós chegamos a ter 4, 5 mil crianças esperando e parece que passava governo e vinha governo e não se resolvia isso. E lá em 2017 nós já tínhamos dito, tentamos entrar com um projeto aqui, a gente tentou entrar em 2018 também, batemos na tecla e parece que em 2019, de tanto nós cobrarmos, né, esses dois últimos, 2017 e 2018, o governo municipal entendeu que a saída para resolver esse problema da vaga, da fila única, era a compra da vaga nas instituições particulares. Você comprando esta vaga, enfim, você consegue diminuir esta fila, tanto que hoje vem diminuindo gradativamente. Então, nós continuamos insistindo para que se compre estas vagas na iniciativa privada, para que, primeiro, nós podemos, nesse primeiro momento, a gente possa resolver esse problema da fila única e também, obviamente, a iniciativa privada, ela consegue dar uma movimentada aí, com certeza sai um pouco mais barato, do que você ficar esperando. Nós estamos aí com vários CIs há tanto tempo para entrega, às vezes leva 6, 7 anos para construir um CI, enquanto que uma compra de vaga você consegue fazer de forma muito organizada, através de editais, através de licitações, da forma correta, essa compra em menos de 3, 4 meses você consegue resolver. Então, para que ficar esperando na construção de CIs hoje, na construção de vários, e demora, como está acontecendo aí, o empurra do governo federal, não deposita o recurso,
fica aquela loucura toda. Então, a compra de vaga, ela se provou já em 2019 que ela é eficaz e a gente está cobrando para que em 2020 a gente consiga continuar essa compra de vagas, né, para que de uma vez por todas a gente consiga zerar essa fila única. Vereador, o senhor tem acompanhado bem de perto essa questão aí da construção dos novos CIs. Como é que está essa situação aí? Quando vai sair? É uma novela mexicana. Uma novela mexicana triste e não é fácil de ser resolvido porque o governo federal não deposita o recurso, aí a prefeitura tem que pedir autorização para fazer esse investimento, a empresa tem suas dificuldades e nisso você tem dificuldades aí, nós estamos acompanhando o CI aqui Oswald Deschamps, que é o que mais tem a necessidade nesse primeiro momento, aliás, todos os CIs que estão em construção são necessários, obviamente, mas a gente está em cima a todo momento, prazo e depois de prazo, já disse, nós precisamos aprender aqui na administração pública municipal de uma vez por todas que nós temos que punir, nós temos que notificar, nós temos que abrir processo administrativo para a empresa que não cumpre o seu prazo de entrega. Nós temos que fazer essa punição muito séria para que ela não volte e não retorne nunca mais a participar de um edital de licitação por conta desses problemas todos de dar prazo e não entregar. Então, por isso a prefeitura tem que fazer essa parte. Por isso que eu cobro muito, inclusive, da Secretaria de Educação, estou em cima, para que tenha a notificação, para que se notifique cada atraso, cada erro, cada problema que acontece por parte dessas empresas que prestam esse serviço, não digo só na questão da construção do CI, mas eu digo em toda a prestação de serviço, entrega de material de IPI que vem com uma baixa qualidade, nas agendas, em várias situações. Empresas que prestam mau serviço devem ser notificadas, elas devem fazer todo o processo administrativo para tirar de uma vez, eliminar de uma vez a empresa que é má prestadora de serviço. É a única forma que funciona. Então, o que nós observamos, essa novela que está acontecendo aí, a culpa sim é do governo federal, que ainda não depositou uma parte final dessas parcelas, mas também da parte da empresa que faz a construção, que às vezes promete uma coisa e não cumpre. Vereador, o senhor tem solicitado ao Executivo, agora dando um pouquinho de assunto, manutenções em vias aqui da cidade de Blumenau, tem visitado os bairros também, como é que está essa situação? A gente tem feito várias visitas, né? O que a gente vem batendo aqui na tecla, não sei se você lembra, Marcão, eu não fazia parte da política enquanto vereador, mas no passado, enquanto associação de moradores, eu lembro que nós tínhamos, na manutenção dos bairros, tinham chamados feitores, que era uma equipe que ia na rua de barro e fazia a manutenção de forma correta, limpava os bueiros. Nós temos várias fotos que hoje passa-se a máquina, é só o cara que passa a patrola sozinho, ele não vê, entope as bocas de lobo, joga barro lá para dentro, não faz a chamada descaída certinho para que a água caia. Enfim, então isso é de uma burrice tão grande, porque você acaba tendo um retrabalho. Você faz a manutenção de uma rua hoje, desta forma ruim, horrível, a chuva vai, estraga todo o trabalho, enfim, não dura 2, 3 dias, tem que refazer de novo. E a gente viu já em determinadas localidades onde foi feito a rua de forma correta, em determinados pontos, colocado chamado expurgo, colocado um macadame com mais qualidade, que tem uma equipe que não deixe os bueiros obstruídos, que tem uma equipe que faça toda a manutenção nesse sentido, que chamava-se antigamente os feitores, nós temos um retrabalho muito menor, porque às vezes ela tem ruas, por exemplo, que você coloca, e eu vi e tenho visitado os bairros, as ruas na nossa cidade, principalmente as ruas de barro, se você coloca o expurgo e você faz um trabalho de forma adequada, às vezes leva 3 meses para você voltar a fazer manutenção daquela rua. Ou seja, o custo-benefício é muito maior. A comunidade fica feliz porque a rua fica por maior tempo bonita, o custo-benefício é maior porque você não precisa colocar a máquina ali quase toda semana. Ou seja, mas nós precisamos que seja repensado o retorno desses feitores. Não dá para simplesmente colocar o patrulheiro lá em cima, que ele não tem condições de olhar lá de cima da máquina, ele vai simplesmente passar a máquina de qualquer jeito e pronto. E lá nós temos os vários problemas que estão acontecendo. Então é isso que nós estamos cobrando, um cuidado maior das equipes de manutenção. Nós temos aí vários matos que estão acontecendo aí na cidade. Esses matos que estão acontecendo aí, fica aquela loucura de que joga para o Ministério Público diz que não pode, que a roçada tem que ser feita pelo dono, a gente já pediu para notificar, eu acho que não tem que ter medo, se é realmente o Ministério Público designou que tem que ser responsabilidade do dono do terreno para fazer a manutenção desse mato que vai, mas que faça a notificação e depois aquele que porventura não o fizer, que se roce e depois jogue na dívida ativa do IPTU. Daí nós precisamos revisar isso, inclusive vários colegas vereadores aqui junto conosco também têm
conversado, tentado fazer uma conversa com o Ministério Público, com a Prefeitura, para resolver esse problema digital. Porque da forma como está o mato tomando conta da cidade, né, o cidadão contribuinte que está passando por lá, ele não quer saber se a responsabilidade é da Prefeitura ou é do dono do terreno. Ele quer aquele espaço, a calçada ou a via, para que ele possa passar, resolvido. Então, cabe eu já disse, cabe ao Executivo, cabe a esta Casa Legislativa também unir forças para resolver esse problema de uma vez. Se tem que notificar, notifica. Se tem que colocar a responsabilidade e depois fazer a roçada e colocar na conta do dono, do proprietário, tudo bem. Mas precisamos resolver isso de uma forma... Tá certo. Vereador Gilson, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Tinha outros assuntos aí para tratar, mas o tempo é curto, né? Espero contar com o senhor aí em outras oportunidades também. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a todos. Tá certo. Vereador, professor Gilson de Souza, do Patriota, foi entrevistado de hoje aqui no programa Fala Vereador. O Fala que fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar aqui da cidade de Blumenau. Um abraço a todos. Até lá.